Bom, então vamos começar, né? Aí sobre discussão sobre o tema. E antes da gente começar sobre o tema específico aí, né? Eu gostaria de falar com vocês, comentar com vocês algumas alguns conceitos, né, sobre o tema fascismo, algumas ideias sobre o tema fascismo. E para gente, eu acho que para pontuar, nivelar ou dar uma base, uma fundamentação teórica para a discussão do tema, né? Eu estou com uma outra tela aberta aqui ao lado, eu vou olhar assim para ela de vez em quando, vocês não se incomodam. Então, a primeira coisa é a gente entender que o fascismo, ele é, o que é o fascismo, né? É difícil da gente dar uma conclusão para isso. O que é o fascismo? Mas é fácil de entender por que é difícil compreender o fascismo. O fascismo ele é difícil de ser compreendido porque os conceitos, ao contrário das ciências exatas, que trabalham conceitos que são universais no tempo e no espaço, os conceitos na área das ciências humanas, seja na filosofia, sociologia, antropologia, ciência política, história, geografia, literatura, línguas e assim por diante, eles são suscetíveis de mudança e transformação no tempo e no espaço. O que isso significa? Isso significa que quando um conceito ele é formulado em algum lugar específico. E ele é formulado a partir da análise de um fato também específico, né? E por pessoas também específicas. Então, o tempo é um, o espaço é outro e a pessoa que formula o conceito é outra. Ou seja, eu tenho três variantes para compreender o conceito: o tempo, o espaço e a pessoa. Vamos começar primeiro pela pessoa. Quando uma pessoa está estudando um tema e quando uma pessoa define um conceito a partir de um estudo que ele faz, ou a partir de uma vivência, ou a partir de uma percepção do que ele acha que é a realidade, o resultado desse conceito que essa pessoa produziu é fruto de uma carga de conhecimento, vivências e experiências que aquela pessoa tem, que aquela pessoa construiu ao longo da sua vida. Ok? Para vocês entenderem melhor, isso é popularmente, essa ideia que eu estou trabalhando com vocês, da carga de conhecimento, de vivências que cada indivíduo traz, é frequentemente hoje discutido na antropologia, nas ciências sociais, como o nome lugar de fala. Então, o lugar de fala é exatamente isso, né? Vamos pensar sobre a questão do racismo. Um branco caucasiano de classe média tem um lugar de fala diferente do que um negro que mora na favela, pobre, por exemplo. Né? Então, isso significa que a percepção que o primeiro indivíduo branco, elitista, tem sobre o racismo será necessariamente diferente, obrigatoriamente diferente daquele indivíduo que é negro, que é pobre e mora na favela, numa comunidade de favela, por exemplo, ok? Então é disso que eu estou falando. Cada indivíduo traz consigo uma história de construção de vida, de valores, de morais, né? Que levam ele a perceber uma realidade e construir um conceito diferente do outro. Então esse é o primeiro elemento.
O segundo elemento é o tempo. O tempo ele faz com que determinados conceitos não mudem. Então, mas que outras interpretações sejam feitas em cima desse conceito. E novos conceitos, por demanda, sejam criados. Vamos entender isso na prática. Se eu pensar o conceito do fascismo nas décadas de 20 e 30 na Itália, ele vai ter uma perspectiva. Se eu pensar isso 20, 30, 40 anos depois, a perspectiva muda. Porque os acontecimentos que levam as pessoas a pensarem novamente aquele conceito também mudam. E o espaço, que é o terceiro elemento fundante na construção dos conceitos, também é importante a gente saber, ele também muda e também altera a percepção do conceito, né? E por que isso? Porque os espaços diferentes, por exemplo, Europa, né? É um espaço geográfico que, por si só, agrega elementos de caráter humano e de caráter cultural diferentes, por exemplo, do espaço asiático. Né? Ou seja, esses três elementos, o espaço, o tempo e o indivíduo e as construções coletivas, determinam a dificuldade para o entendimento de determinados conceitos. Eu diria até de todos os conceitos. Posicionando, portanto, os conceitos num universo de relatividade, na minha opinião. Então, os conceitos, eles são, na área de humanas, muito relativos. Qual é a implicação que nós que somos estudiosos, ou quem pretende estudar um pouco mais as coisas de forma mais acadêmica, tem que se preocupar? Quais são os desdobramentos disso? Primeiro, não tentar entender a realidade atual, aquela que você, indivíduo, eu, Sávio, você, Rafael, você, Renan, você, Ruscaia, não tentar compreender a sua realidade utilizando conceitos que foram construídos em tempo e em espaço e por pessoas diferentes, ok? Ou seja, os conceitos, na minha opinião, eles servem muito mais para orientar, para balizar a construção e o entendimento o entendimento da realidade atual, do que efetivamente explicar a realidade atual, ok? E eu acho que com o fascismo, o conceito de fascismo, ele traz bem isso, tá certo? Ou seja, dizer coisas do tipo o governo Bolsonaro é um governo fascista, ou o governo Lula é um governo comunista, tudo isso é temerário, do meu ponto de vista. E deve ser... Eu evito fazer esse tipo de comentário, né? Porque eu não concordo com esse tipo de comentário, porque os contextos eles são diferentes. Então, quando a gente vai para as redes sociais, por exemplo, né, que é um outro ponto social de relevância a gente discutir e pensar sobre isso, e dizer e rotular uma determinada ação, um determinado governo, uma determinada pessoa, como sendo comunista, fascista, de direita, de esquerda, é você resumir uma realidade em uma palavra. E isso não é possível. Tá certo? As coisas são muito mais complexas do que isso. Muito mais. Mas, por outro lado, quando você faz esse reducionismo, você dificulta o entendimento da realidade, você cria pontos de choque com outras realidades, com outras visões, o que muitas vezes, e a gente observa isso no nosso dia a dia, polariza uma discussão como verdadeiro ou falso, certo ou errado, correto ou não incorreto.
e cria polaridades que dificultam o entendimento dessa realidade. Né? Então, esse é um primeiro ponto, okay? Que eu acho que é muito importante. Avançando na nossa discussão, e falando agora sobre o fascismo específico, eu fiz algumas anotações, vou olhar aqui. Eu acho que o fascismo ele tem que ser percebido basicamente de duas formas ou três formas específicas. Primeiro, o entendimento filosófico da ideia de fascismo, o entendimento social da ideia do fascismo e o fascismo entendido como uma estratégia política e uma estratégia de governo, ok? Bom, então, daí você já consegue perceber a dificuldade de entender o que é o fascismo, se eu preciso entender o fascismo através desses três grandes caminhos, ok? Bom, vamos fazer aqui vamos fazer o compartilhamento aqui do vídeo do Fantástico, e aí a gente abre para o debate, tá bom? Então, vamos lá. Uma palavra vem ganhando destaque nos protestos de rua e nas discussões políticas na internet fora. Fascismo. Mas você sabe exatamente o que é o fascismo, sua origem, como é que ele se manifesta hoje? O Fantástico conversou com especialistas para você entender melhor essa história toda. Nos últimos dias, o termo fascismo ressurgiu com força na internet. E isso não é uma impressão, é um fato. A busca por esse termo no Google aumentou 1.126% nesta semana em relação à anterior aqui no Brasil. O mês de junho acabou de começar e já se tornou o pico desse tipo de pesquisa em toda a série histórica da plataforma. Nunca antes o fascismo foi tão buscado na internet por brasileiros e americanos como agora. Mas a procura pela palavra antifascismo nesta semana também explodiu, mais de 5.000%. Mas afinal, o que significa chamar alguém de fascista? E por que essa palavra virou um xingamento? O regime fascista é um regime que surgiu nos anos 20 na Europa, 1920 para frente, e que teve como marco mais representativo o fascismo italiano chefiado por Mussolini. Naquela época, a Itália vivia uma crise, saindo da Primeira Guerra Mundial, e os ânimos estavam bastante exaltados. O povo queria uma solução para melhorar a economia, diminuir o desemprego, e Mussolini era o líder que dizia ter soluções fáceis para tudo isso daí. O fascismo apareceu para impor a ordem, supostamente para impor a ordem, para recuperar os valores tradicionais. Só que ele criou milícias, agrediu adversários. O fascismo glorifica, mitifica uma pessoa, que é o comandante. O líder se apresenta como a personificação desse modelo ideal de cidadão, um ídolo. Totalmente populista, absolutamente populista. Muitas vezes olha para um passado distante e vê naquele passado um tipo ideal, a perfeição da nacionalidade. E por isso o líder, que seria o símbolo dessa nação, se acha o dono da verdade, numa tentativa de convencer as pessoas a não buscarem outras opiniões. Mussolini tem sempre a razão. A tentativa de silenciar oponentes políticos, a tentativa de criar um mundo onde as pessoas são divididas entre amigos e inimigos. Como se o mundo fosse dividido entre os que concordam e os que discordam. O fascismo não suporta a diversidade e, por isso, tanto controle. Ele busca controlar a política, a cultura, busca controlar os indivíduos. Então ele tem jornais que ele controla, que censura ou simplesmente suprime, e é um regime altamente repressivo com relação aos seus opositores. O
professor Boris Fausto conta que Mussolini criou todo esse sistema opressor, prometendo aos italianos o sonho de um país mais forte. Pelo menos de um mundo em que a Itália estaria reconhecida como uma grande potência. Itália first. Mas a repórter Ilse Scamparini mostra pra gente que as consequências foram bem diferentes. O fascismo deixou muitas feridas na Itália, um trágico pós-guerra com quase 500 mil mortos. Os historiadores italianos costumam ser mais precisos. Francesco Perfetti diz que o fascismo deixou como herança grupos marginais, segundo ele, irrelevantes do ponto de vista político. Irrilevanti dal punto di vista politico. O professor Perfetti explica que populismo e fascismo são coisas diferentes, mas ressalta que o nacionalismo é comum aos dois movimentos. E il populismo, per esempio, emerge anche in movimenti completamente diversi. Ele diz que existem ondas nostálgicas do fascismo ou neofascistas, mas são sempre movimentos extremistas que não possuem um futuro político. O fascismo foi uma experiência italiana que aconteceu aqui num determinado momento histórico e que, como tal, não pode se repetir. Non è, per così dire, ripetibile da un punto di vista storico. Os historiadores brasileiros ouvidos pelo Fantástico também não acreditam que o fascismo, como antigamente, tenha voltado. Eu acho que ele não está voltando, mas tem coisas afins aos fascistas que estão despertando. Domingo passado, um pequeno grupo levou tochas e máscaras para frente do Supremo Tribunal Federal. Para Boris Fausto, uma referência a movimentos de supremacia branca. Esse símbolo do fogo, o símbolo da máscara é a máscara da Ku Klux Klan. Em 2017, nos Estados Unidos, grupos neofascistas e neonazistas saíram às ruas carregando tochas e outros símbolos da extrema-direita. O motorista ligado a eles atropelou manifestantes que pediam o fim do racismo. Uma mulher morreu. Na época, o presidente americano Trump foi criticado ao culpar os dois lados pela violência. Nesta semana, uma nova polêmica. Trump, em meio aos protestos contra o racismo depois da morte de George Floyd, apontou como responsável pelos casos de vandalismo o movimento Antifa, uma abreviação para os antifascistas, e disse que enquadraria o grupo como terrorista. O presidente Bolsonaro republicou a declaração de Trump e chamou os antifas de marginais e terroristas. Olha, começou aqui com os antifas em campo. O motivo, no meu entender, político, diferente. São marginais, no meu entender, terroristas. Na semana anterior, Bolsonaro tinha postado um vídeo com uma frase usada por Benito Mussolini, o líder fascista que prometeu aos italianos a glória, mas que levou o país a uma crise ainda mais grave e a derrota na Segunda Guerra Mundial. Não se pode retroceder no direito de expressão, né? E no direito de divergir, não pode se retroceder na existência das instituições. O fascismo, se a gente pode buscar uma definição bem simples, é o discurso do ódio. A história nos ensina que o ódio como política não é solução para nenhum problema. O diálogo é muito importante para que a gente consiga avançar nas pautas democráticas e evitar com que o fascismo renasça. Bom, pessoal, então o objetivo dessa discussão foi a gente compreender um pouco, né, sobre o que é o fascismo, tendo uma visão histórica, filosófica e sociológica do tema, e principalmente, né, pensar e orientar sobre o cuidado que nós temos que ter ao utilizar conceitos que são históricos para entender a realidade atual, para usar conceitos que foram construídos por pessoas em outra época, em outra circunstância, para atender a realidade, né? O mais importante é a gente ficar atento sobre o que esses conceitos, o que essas palavras, qual é a capacidade de movimentação da sociedade que essas palavras têm, né?
A sociedade ela não é fechada, ela sofre influências variadas, não só de pessoas, mas de grupos sociais diversos. Né? Nós não temos uma única sociedade, nós temos diversos grupos sociais com interesses também muito divergentes. Então, compreender a sociedade é muito mais complexo do que compreender apenas um conceito específico que sirva para delimitar, compartimentar o entendimento de um grupo, de uma sociedade ou de um movimento. Ok? É isso então, galera.